Fala pessoal, bem-vindo a mais um Entre Amigos, o lugar onde a gente aprende juntos sobre o amor de Deus. Eu sou o João. E eu sou o Pitu, e estamos dando continuidade aqui ao estudo do livro de Hebreus. Estamos na lição número 4, onde vamos estudar sobre Jesus, nosso irmão fiel. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês aí. Quantos aí dos nossos ouvintes estão tendo dificuldade com essa lição? Deixa no comentário aí se você está tendo dificuldade. Porque eu e o João também temos dificuldade, e até essa semana a gente estava se comunicando e falando, vamos dar uma conversada antes aí, porque está difícil. Não está fácil, não. Para vocês que têm acompanhado a gente já nos outros trimestres, por exemplo, o livro de Hebreus, até o livro de Isaías, que a gente achou que ia ser bem difícil, parecia que tinha um personagem, né? O livro de Deuteronômio tinha Moisés, história, né? Israel, um pouco de história, o que eles estavam passando, e aí dava um certo contexto. E, a princípio, eu achei que esse livro de Hebreus não tinha um personagem, mas, na verdade, tem um personagem, e é Jesus. Só que a diferença é que não está contando a história de Jesus na sua adolescência, quando ele foi batizado, quando ele começou a chamar os discípulos, o seu ministério, os milagres, não está falando especificamente disso. Está falando sobre o seu caráter, a sua essência e o significado do que é Jesus, o que é ter o nosso Salvador. Então, nisso, acaba tornando um pouco mais difícil, porque, como vocês sabem, o João e eu não somos teólogos, e essa lição, para mim, está bem teólogo, como um material didático, então fica mais difícil até de compreender um pouco mais as coisas. Mas vem com a gente, porque o nosso objetivo aqui é tentar esclarecer ou passar as nossas dificuldades para vocês, para que vocês também possam, com essas perguntas, ou até alguns esclarecimentos, também fazer o seu próprio estudo e chegar às conclusões que no objetivo final, como adventistas, nós queremos ir para o céu. E se você não está vendo aqui pela primeira vez hoje também, se você gostar desse vídeo, curta, faça sua pergunta, deixe um comentário, compartilhe com alguém, para que eles também possam usufruir disso aqui. Então, dando continuidade aqui, está falando que Jesus, o nosso irmão fiel. Então, semana passada a gente viu que Jesus, ele era o filho prometido, né, que ele foi apresentado aos anjos e com toda a sua glória. Que esse é o capítulo 1 de Hebreus. O capítulo 2 agora fala que Jesus é o filho do homem. Ou seja, o que é isso? Ele adotou a natureza humana. E é o que a gente vai estar respondendo hoje, certos aspectos do que significa ele adotar essa natureza humana. Porque, como a gente sabe, somos frágeis. Somos uma raça pecadora que o nosso destino, se não formos para o céu antes de morrer, é a morte. Não tem isso, né? O salário do pecado é a morte e estamos predestinados a isso, né? Só que aqui em Hebreus 1:5 fala que Deus diz, Jesus, você é o meu filho. E Jesus se referiu aos filhos humanos como seus irmãos. Jesus se referiu aos humanos como irmãos. Mas se Jesus é nosso irmão e ele é o nosso criador, como é que isso como é que a gente consegue entender sobre isso aí? É um paradoxo, né, Vitor? É o paradoxo da divindade de Jesus e da humanidade de Jesus, né? Como é que você pode dizer que uma pessoa é 100% uma coisa e 100% a outra, né? Ou você é 100% corintiano ou você é 100% palmeirense. Eu acho que não dá nem para ser 50% cada um, mas Jesus era 100% divino, que foi o que você acabou de ler o texto, Hebreus 1:5, não é? Uhum. E Jesus foi criado, de acordo com Hebreus 1, foi criado acima dos anjos. É um capítulo inteiro para falar que ele é maior que os anjos, que ele recebe a adoração dos anjos. Mas aí no capítulo 2 vira coisa do avesso. E fala aqui, ó, Hebreus 2:7, que olha, fantástico. Fizeste um pouco menor do que os anjos. Peraí, mas ele não tinha sido maior que os anjos? Agora ele é menor? É maior ou menor? A resposta é o quê? Sim, é os dois. Ele é maior no sentido que ele é Deus. E ele é menor que os anjos no sentido que ele foi criado igual a nós para ser um exemplo de comportamento e de obediência seguindo a vontade de Deus, né? Então, esse trimestre está sendo denso, mas está nos ensinando vários papéis que Jesus desempenha depois que ele morreu na cruz, né? Porque se você pensar no cristianismo como uma coisa que eu vou me batizo, virei cristão, beleza, vou seguir minha vida. Não é assim. Jesus está fazendo algo hoje por mim, por você, pelo mundo. Nós precisamos descobrir o que ele está fazendo. Então, a lição de hoje, vamos começar, Pedro, estudando segundo a tradição de Moisés e Deuteronômio daquela época, né? As leis de Moisés, exato. Isso. Vamos ver uma tradição que acontecia na época do povo de Moisés, né? Porque muitas pessoas naquela época
eles eram pobres e eles acabavam fazendo o quê? Vendendo as propriedades, vendendo as coisas para pagar as dívidas. Chegava uma hora que não tinha mais o que vender, eles se vendiam como escravo. Não é o escravo que nem o que a gente tem nesses séculos agora, aqui, dos Estados Unidos negros. Era independente de raça, era uma escravidão financeira. Então, se eu estivesse devendo dinheiro para você, Pitu, eu não pudesse pagar, eu falava, Pitu, eu vou morar na tua casa, trabalho de graça para você o resto da vida. Então, nesse contexto, é que eu vou ler para você qual era a recomendação de Moisés para o povo de Israel. Vamos ler lá, Levíticos 25, 25. Acompanhe comigo. Se teu irmão se tornar pobre e vender alguma parte de suas possessões, então virá o seu resgatador, o seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Se alguém não tivesse resgatador, mas conseguir bastante para o seu resgate, contará os anos de sua venda e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu e retomará a sua possessão. Então, o que acontece? Se eu me vendi como escravo, entendeu? E eu não tenho dinheiro para pagar, eu vou esperar 49 anos até dar o ano do jubileu, aí todos os débitos eram perdoados. Se antes disso eu tivesse meu irmão mais velho, pudesse ir lá e pagar minha dívida, ele me resgataria. Então, a imagem de Jesus como o irmão mais velho vindo e intervindo na situação é uma imagem muito forte. Eu tenho um irmão mais novo, várias vezes eu já tive que tirar ele de problemas, entendeu? De situações que você fala, não, é meu irmão, eu resolvo. Quer dizer, você sabe o que é isso. Então, é uma imagem muito forte, né? Jesus se rebaixando a um nível quase de igualdade, mas ele não é igual. Ele é um irmão mais velho, né? Então, é importante ver na época de Jesus, no contexto romano, existia também uma figura cultural que era a figura do tutelo impuberum, eu acho que diz. Desculpa, meu latim aqui está ruim. Tutela impuberum. E a lição diz que determinava que, com a morte do pai, um tutor, muitas vezes o irmão mais velho, tornava-se responsável pelo cuidado dos filhos menores e de sua herança, até que atingisse a maioridade, aumentando assim o dever natural do irmão mais velho de assumir o cuidado dos mais novos. Então, veja bem, a Bíblia várias vezes fala que a gente aceita Cristo, a gente começa a andar como crianças, né? Então, Jesus vem, nos resgata, até que quando ele voltar, a gente se torne independente espiritualmente, more com Deus para sempre. Então, essa imagem é a imagem de Jesus como Salvador, mesmo sendo o nosso irmão. Não é? Interessante isso aí que você está falando, João, porque Jesus, se identificando como irmão, ele acaba seguindo a tradição judaica de um parente mais próximo, normalmente era o irmão, de resgatar a pessoa que estava na dívida. Porque nós temos uma dívida grande que a gente não consegue pagar. Porque, como eu falei, nosso destino é a morte, porque pecamos, a nossa natureza pecaminosa é levada à morte. A única forma de a gente conseguir passar por isso e ser resgatado, alguém tem que vir no nosso lugar. Então, quem vai vir no nosso lugar? Alguém santo que se diz nosso irmão e que não tem vergonha de ser chamado o nosso irmão. E Jesus, então, quando veio para a Terra, ele se tornou humano. Ele adotou a natureza humana e se tornou carne e sangue como nós. Então, dessa forma, ele se tornou nosso parente mais próximo e pode nos resgatar. Não precisamos esperar até o jubileu, porque ele vai nos resgatar, vai pagar a nossa dívida e vai nos redimir. Então, essa que é a grande sacada aqui. Jesus veio, se tornou menor do que os anjos, da onde ele estava, para se tornar igual a nós. E aqui em Hebreus diz o seguinte, que Jesus não se envergonhava de nos chamar de irmãos. Imagina só, né? Várias pessoas acabam fazendo comentário de que a gente tem uma natureza tão humana e é tão terrível o fato que a gente está, que acaba comparando a gente com barata. Imagina você aqui, você se tornaria uma barata e chamar uma barata de irmão? Não sei se esse é o melhor exemplo, mas já ouvi várias vezes, né? Porque para mostrar que a gente é nada, a gente é insignificante, né? Mas Jesus veio e ele se tornou desse jeito para que a gente pudesse, então, ter uma chance da vida eterna, que esse é o nosso objetivo, né? E Jesus se tornando, então, o nosso irmão, ele sofreu as tentações que a gente sofreu. E dessa forma, se tornando como carne e sangue, ele também teve que passar pelas mesmas tentações. E Hebreus fala que quando ele passou por essas tentações, ele, como carne e osso, ele em todas as coisas foi tentado,
e ele conseguiu passar. E, passando por esse sofrimento, ele se aperfeiçoou. Agora, o aperfeiçoamento nos faz pensar também, peraí, mas se Jesus é Deus, é o Criador, ele não era perfeito? Veja bem, mas agora ele se tornou humano. E como humano, ele tinha um objetivo, que era morrer na cruz. Então, dessa forma, Jesus se tornando humano e passando por esse sofrimento, ele teria o seguinte: Jesus foi aperfeiçoado pelos sofrimentos para se tornar o capitão da nossa salvação. Isso está em Hebreus 2:10. Porque com isso ele poderia, então, lá na cruz, morrer na cruz e, através do Pai, então, nos resgatar e por meios legais, dessa forma, então, nos salvar. Então, essa oferta de sacrifício, né, é única. Não tem como ser diferente. Então, Jesus sofrendo, ele pôde fazer isso por nós. Então, Vitor, esse negócio que você falou sobre dispositivo legal é muito importante a gente ressaltar no contexto do grande conflito, né? A gente tem que lembrar que desde o céu, antes da criação do homem, o caráter de Deus foi questionado por Satanás, né? Como é que o Senhor pode ser justo e bom? O Senhor é tirano. O Senhor faz a gente ter essas leis, é impossível obedecer essas leis. Quer ver? Cria o mundo, tem Adão e Eva lá, Adão e Eva caem. Aí o que o Satanás fala para Deus? Olha lá, tá vendo? Caíram. O Senhor não falou que eles iam morrer? Eles têm que morrer. Quer dizer, aí vem toda a história do Velho Testamento contando sobre o Messias, que viria fazer o quê? Pagar o preço que Adão e Eva deveriam ter pago pela morte, né? Então, na cruz, Jesus se torna o quê? O dispositivo legal mesmo, que Deus vai usar quando ele for confrontar Satanás perante todos os universos, e perante todos os seres, dizer, olha lá, em primeiro lugar, olha o que o ser humano, olha o que qualquer ser criado é capaz de fazer quando está longe de mim. Ele é capaz de matar o Criador. Matou Jesus, certo? Então, o que acontece? Segundo, além disso, falei que ia ter uma morte. Eu estou morrendo no lugar. Eu, como Criador, estou me responsabilizando pelo erro dos seres criados. Né? Então, o que diz aqui? Jesus teve que morrer na cruz como um sacrifício a fim de que o Pai pudesse ter meios legais para nos salvar. Então, o aperfeiçoamento não foi o aperfeiçoamento da natureza de Jesus. Foi o aperfeiçoamento do quê? Do argumento que Deus iria ter para provar que a desobediência de Satanás não leva a nada, né? E olha aqui, ó, como Deus, ele pode nos julgar, mas como Jesus, sendo um sacrifício, sendo nosso irmão, ele pode nos salvar. Então, daí vem a esperança, né? Que maravilha, né? Então, e continuando nessa mesma linha de raciocínio, Jesus, ele não precisava se aperfeiçoar, mas ele também aprendeu a obediência através do sofrimento. Mas o que é? Mas Jesus nunca pecou, como é que ele pode ser desobediente? Não, mas a obediência era necessária para duas coisas. Primeiro, tornar seu sacrifício aceitável, que está em Hebreus 9:14, e torná-lo nosso exemplo, que está em Hebreus 5:9. Dessa maneira, Jesus tinha, então, a experiência para poder realmente, então, ser o nosso Salvador. E também, os sofrimentos revelam Jesus como sumo sacerdote misericordioso e fiel. Não quer dizer que ele já não era misericordioso, mas através da sua misericórdia, ele se ofereceu como sacrifício. Uhum. O que é mais bonito, Pedro, sabe o que é? Você falou de exemplos, né? Se você olhar, a gente existe, tem exemplos. Jesus é um exemplo para nós hoje. Mas Jesus, se você olhar a história do Velho Testamento, ele é um exemplo. Ele é um modelo, desculpa, ele é um modelo de heróis incríveis do Velho Testamento que foram o quê? Que a gente chama de que eles são o quê? Um tipo de Cristo, né? Que é uma pessoa que tipificou o que Cristo faria. Pega, por exemplo, a história de José. José, ele não era o irmão mais velho, mas ele era um irmão que foi traído. Ele foi traído pelos irmãos. Jesus foi traído por Judas. José foi vendido como escravo para o Egito. Jesus foi crucificado numa cruz pelos fariseus, pelos líderes da época. José foi lá, não somente perdoou os irmãos, mas os trouxe para o Egito, restituiu eles lá. E no final da vida ainda falou, olha, meu pai morreu, mas eu amo vocês. Deus me trouxe aqui para o seu bem. Então José viveu a vida de obediência e de perdão como Jesus, para provar que é possível, Pitu, eu e você, termos essa mesma obediência. Agora, um detalhe, tanto José quanto Jesus, quanto Moisés, quanto Daniel, eram pessoas o quê? De oração, eram pessoas que andavam com o Espírito Santo e temiam a Deus. Essa é a diferença, né? E esse é o chamado do que a gente tem que ter a cada lição que a gente termina. Porque aprendemos mais um componente, mais um aspecto, né?
da vida de Jesus. Então a gente tem que fazer o que agora? Vamos meditar nisso durante essa semana, colocar no nosso coração aos poucos, né? E estudar, e que isso possa nos transformar, né? Então esse é o chamado para vocês aí em casa, pessoal. A gente possa estudar esses textos difíceis, como Pitu disse, teológicos, intensos, mas lembrando que tudo isso é sobre Jesus. Tudo isso é para mostrar como Deus foi misericordioso e amoroso e não segurou nada, né, Pitu, para nos salvar, né? Então, que isso possa nos animar e possa nos manter firmes aí na fé e percorrendo essa jornada rumo à Canaã Celestial e para que a gente possa estar preparado quando Jesus voltar, né? Vamos orar, Pitu? Vamos orar. Bondoso Pai, muito obrigado por mais um estudo do livro de Hebreus, por mais um estudo onde aprendemos mais sobre a Tua misericórdia, sobre o Teu plano da redenção e o porquê Tu se tornasse humano como nós e morreu na cruz por nós. Esteja com cada um dos ouvintes aqui, esteja durante essa semana e que nos acompanhe e nos guarde até a semana que vem para mais um estudo. Que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém.